Bom, começando aqui quanto a características de construção, a gente vai ter 5 gerações. A primeira geração é compreendida por volta da década de 50. Nessa época, o componente principal que estava lá sendo utilizado na eletrônica era a válvula, que é esse componente que está na imagem aqui do lado. Ele vai ter como característica de ser grande, ele esquenta muito, né? Vai lembrar uma lâmpada, aquelas lâmpadas mais antigas antes da fluorescente, e ele gastava muita energia elétrica. Eu até mostrei para vocês que o número de válvulas, né, desses componentes que eram queimados nos computadores, que já eram grandes, era um número muito grande. Aqui, pessoal, é importante vocês atentarem a seguinte questão. Existe uma abstração do que é que significa esse componente para o computador. Né? Você olhar uma válvula do computador, qual a relação entre eles? Aqui é bem básico, é assim. Os computadores, eles executam, eu sempre falo, eles são máquinas que executam, que calculam, que executam uma determinada operação. Mas o que é que vai ter a ver essa máquina, essa válvulazinha com a ideia do computador? Bom, a máquina, esse componente, a válvula, ele vai servir para representar um número. Então a gente vai ver lá nas próximas aulas que os números que a gente conhece, a forma de colocar números, ele vai ser representado por uma combinação de diferentes válvulas. E o circuito dentro do computador, ele é capaz de entender essa combinação. Imagine que são várias luzes, então tem uma sequência lá de válvulas ligada e desligada, que representa o número. E quando você manda ele fazer uma operação, você em outro local aciona lá uma determinada operação, ele te retorna em seguida uma outra combinação de válvulas. É como tem a válvula de entrada, ou então alguns computadores a gente viu que tem os cartões perfurados, né, que era a forma de entrada. E após executar um conjunto de funções, ele mostrava lá uma combinação que representa o teu cálculo, tá? Então, de forma bem abstrata, seria isso. Os computadores, nessa geração, ocupavam muito espaço físico. Então, se lembrar de válvula, né, a gente vai ter uma coisa ali grande, esquenta muito. Foi o início lá, né, foi a primeira geração. Então, tinha dispositivo de entrada e saída primitivo, que era uma ideia de cartão perfurado. Diferente hoje, que vocês entram com teclado ou com display celular e colocam informações, nessa época era colocado um cartão perfurado para colocar essa mesma informação que a gente quer hoje. Eles eram aplicados em campos científicos e militares por conta do contexto histórico que eles foram criados para resolver problemas militares, né, e científicos. Então foi usado inclusive na guerra. A linguagem de programação era uma linguagem de máquina, é uma linguagem bem mais complexa de ser compreendida do que a linguagem de hoje, que a gente tem uma linguagem de alto nível. Linguagem de máquina eram os comandos mais complexos. E para ter uma ideia das operações que eram realizadas, era em milissegundos, por volta aqui de 10 elevado a menos 3, né? Na segunda geração, a gente já vai ter ali por volta da década de 60, né? Na década seguinte. A característica dessa segunda geração é o transistor, né? Também chamado de transistor. Ele é o componente básico dessa geração. Ele já tem um tamanho menor que a válvula, vai esquentar bem menos, gasta menos energia elétrica e é mais durável e confiável. Foi uma invenção, né, que veio para permitir que os computadores avançassem aí, tanto em capacidade de processamento, como também em redução de tamanho. Ele diminuiu muito o tamanho das aplicações, né? E suas aplicações passam além da área científica e militar, já pensando aqui na administrativa e gerencial. Na década de 60 já tinha passado um tempo da Segunda Guerra Mundial, e os computadores, mesmo pós-guerra, eles foram pensados em ser utilizados dentro de empresas, né? Então, logo depois, e com o advento aqui do transistor, ele já veio como um produto também para empresas. É a partir desse momento que vai começar a surgir as linguagens de programação. As linguagens que hoje vocês aprendem, né, algumas são bem mais antigas, foi a partir desse momento que pensou nessas linguagens. Além do núcleo de ferrite, né, fitas e tambores magnéticos passam a ser usados como a memória. Né? Então era outro
tinha a ideia aqui de fita, para quem chegou a conhecer, é como se fosse uma fita do VHF, né, antes do DVD. Era o componente lá que era para memória. E aqui a gente já tem uma operação interna, já é medida em microsegundos, então já é 10 elevado a menos 6, né, já é bem mais rápido. Na terceira geração, que é por volta da década de 60 até 70, a gente vai ter o surgimento do tal do CI, o Circuito Integrado, que é uma plaquinha que está como essa aqui do lado. Aí a gente vai ter o termo que é o Large Scale Integration, que passa a ser o componente básico. Ele ficou conhecido como chip. É um chip. Ele, no lugar de ter vários componentes soltos, como nas gerações anteriores, a gente vai ter um chip que concentra todos esses componentes. Ele é uma pequena pastilha de silício por volta de um centímetro quadrado, né? 1 centímetro por 1 centímetro. E ele é composto de milhares de transistores. Então, dentro dessa plaquinha, a gente já tem milhares de transistores, né? E com isso, né, se você tem vários componentes dentro de um espaço menor, é óbvio que as máquinas vão diminuir de tamanho e também, como você tem mais componentes, eles aumentam o seu desempenho. Nessa terceira geração, surgiu a ideia dos sistemas operacionais, que era um programa que vai gerenciar a máquina toda. Surge também a multiprogramação. Antes as operações eram feitas uma na sequência da outra, que já tem uma multiprogramação, programação já rodando em paralelo. Também aplicações em tempo real e também de modo interativo, né, de interação ali com o usuário. Aqui a memória é feita de semicondutores e disco magnético, como o nosso HD. Para ter ideia do tempo, né, das operações internas, aqui a gente já está em nanosegundos. Veja uma evolução, já está 10 elevado a menos 9. Na geração seguinte, a gente vai ter aqui na quarta geração, já é década de 70 até o início da década de 90. Existe também a presença de um chip, como tem aqui na foto, e ele tem um marco inicial com o surgimento do tal do microprocessador. É um processador ainda menor. Então a gente tem uns componentes que vão ficando cada vez menores, a ponto de ficar dentro desse VLCI, que é o componente básico. É menor do que o LCI. Houve a miniaturização dos computadores, né? Eles ficaram ainda menores, e é nessa geração que surgem os microcomputadores pessoais, o tal do PC, os microcomputadores. Aí também, com a inserção dos computadores cada vez maior na sociedade, né? Percebam que ele começou lá com a guerra, depois foi colocado foi aderido pelas empresas. Aqui já está pensando em um microcomputador para uso pessoal. Aí também vem, juntamente com essa inserção dos computadores, com a maior adesão pelo mundo em diversos nichos, né, da sociedade, surge também outras formas de melhor trabalhar com o computador. E veio aqui também a criação da linguagem de alto nível. Né? Linguagem de alto nível, o que seria? Né? Seria a linguagem que vocês trabalham com Python, como vocês estão vendo lá na disciplina de programação. Linguagem C, né? A linguagem C pode ser considerada de médio nível, mas é diferente, por exemplo, da linguagem que tem Assembly, que vai ter um conjunto de códigos mais complicados para se programar. Então, aí surge também a linguagem de alto nível. E nasce também outros conceitos que são outras áreas, como a teleinformática, transmissão de dados entre computadores por meio da rede, né? Já está pensando aí na internet, foi nesse período da década de 70, ali no início da década de 90. E para ter ideia das operações, da velocidade dela, elas eram realizadas em picosegundos. Na quinta geração, anos 90, né, então a gente não tem ainda uma definição de fim, foi uma geração que ocorreu devido ao avanço tecnológico e o conceito de geração tornou-se obsoleto. Então, chegou um ponto que evoluiu tanto que a gente perdeu essa ideia de geração, de quinta, né, depois não tem uma sexta geração. É caracterizado por aplicação de linguagem natural, processamento paralelo, inteligência artificial. Principalmente a IA é um termo bem conhecido hoje, né? Então, tem vários computadores que usam inteligência artificial em jogos, em aplicações de segurança, em aplicação de saúde. Então, com
com exceção daqueles artificiais, a gente tem uma nova geração, né? Computadores que conseguem vencer de humanos em jogos, né? Em jogos de quiz, né? De pergunta, em jogos de tabuleiro também, né? Já conseguiu vencer. Aqui nessa quinta geração, que é dos anos 90 até hoje, né? A gente tem os sistemas operacionais com interface gráfica. Então, anteriormente à quinta geração, nossos sistemas operacionais eram totalmente na tela preta, né? Então aqui já, como os computadores estão sendo adotados por pessoas com usuários mais comuns, né, já pensaram em colocar um sistema operacional com interface gráfica mais amigável. Aqui é caracterizado por uma altíssima velocidade de processamento e também pela expansão da internet.